Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um assunto legal que vai ajudar vocês com certeza, vai ajudar vocês a entender. É um assunto relativamente novo e está sendo abordado de relativamente uma maneira nova. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal chamado storytelling. Eu estou aqui com o Esdras. Boa. Fala aí, tudo bem? Beleza, Guto? Vamos que vamos? Então vamos embora. Então, Vambora. sobre esse assunto, primeiro, o que é storytelling? Explica para eles aí. Cara, storytelling parece uma palavra difícil, né? Parece um termo americanizado. Realmente Isso. é American Story. Mas assim, pra gente começar entendendo story, você tem ali o seu Instagram e aí você tem os stories que fica passando. Então, qual que é o objetivo daquilo que fica passandinho ali, que você vai pulandinho? As histórias, né? Foi criado justamente para que as pessoas conseguissem acompanhar o dia a dia das histórias, né? Umas das outras. Isso chama story, não é à toa, é história, né? Sim. Então, o storytelling, ele é uma ferramenta de comunicação, mas é uma técnica de contar história, né? Então, assim, não tem novidade nenhuma nisso, né? Parece ser um termo atual, novo, né? Mas vamos imaginar assim, aquele professor que contava história na sala de aula, você às vezes não lembra da matéria, mas lembra das histórias que o cara contava. Então, Sim. é uma forma de fixar, né? De você contar a sua mensagem, de você de repente passar uma ideia, ou vender uma informação, ou vender uma ideia, né? Uhum. Então, na realidade, é um processo de comunicação e nós temos na Bíblia, né? Tem como deixar de citar, Sim. né? Jesus Cristo ali, o próprio Cristo ali, ele usava storytelling, ele contava histórias para exemplificar o reino, né? Então Exato. tem as parábolas e tal, são histórias e que Jesus usou essa ferramenta de comunicação para, né, facilitar a compreensão das pessoas e disseminar as boas novas do reino. Então, é uma ferramenta de comunicação, vamos dizer assim. Basicamente, ele materializa na mente das pessoas uma coisa, uma teoria que está sendo contada, né? Ele Exatamente. conta uma historinha para dizer aquilo. Mas, como... Qual que é o objetivo da gente usar isso, por exemplo, no meio comercial, né? Numa empresa, ou mesmo você quer convencer uma pessoa de alguma coisa? O que dá para usar? Como é que a gente consegue usar isso? Então, as histórias ou storytelling, ele é extremamente importante para engajar. Então, ele gera conexão. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, precisa fazer sentido para a pessoa que estiver vendo ou ouvindo as histórias. Vamos pegar o exemplo de Jesus ali. Ele falava, as histórias que Jesus contou a respeito do evangelho tinha conexão com as pessoas entendiam aquela história. Sim. Porque às vezes eu posso contar uma história aqui da lua, ou da astronomia, ou da cabala, inventar uma coisa maluca aqui que ninguém vai entender nada e não tem porquê. Mas tem até um canal que chama Meio e Mensagem, né? Uhum. Então, o storytelling vem nessa direção. A história, ela se conecta com o seu meio. Então, o cuidado que você tem que ter para você contar a história que tenha conexão com quem vai estar ouvindo, para fazer sentido, né? Então, a gente chama isso no cinema de adequação de linguagem. Então, ali, eu fiz um roteiro infantil em 2016, foi um projeto da Ancine, e um dos critérios era a adequação de linguagem. Então, ele tinha que ter a linguagem infantil, porque o edital exigia isso e tal. E aí foi muito bom e tal, fiquei entre os 10 melhores roteiristas do Brasil com esse projeto e tal. Legal. Então, é justamente sobre isso, adequar a linguagem ao público, né? Então, tem coisas que você vai falar que a pessoa pode não entender, mas você tem que fazer uma transliteração ali, fazer uma adequação para que faça sentido para quem estiver ouvindo. Então é uma ferramenta para engajar, uma ferramenta que ela vai principalmente, ela vai criar cenários. Então você consegue, né, por exemplo, quando Jesus usa lá a parábola do filho pródigo, por exemplo, né, que ele estava lá querendo se alimentar com a ração dos porcos e tal, que era algo muito forte para o judeu, né? Sim. Então o judeu, ele não pode comer carne de porco e tal. Então, o cara tá comendo a carne, a comida que o porco, comida do porco é um animal imundo. Então, aquilo, propositalmente, era justamente para a pessoa criar um cenário do quão aquilo foi forte, do quão, né? Então, os ápices da história. Quão no fundo do poço ele estava. Né? Quão no fundo do poço. Então, o storytelling, ele precisa ter essa força de fazer com que a pessoa ela consiga enxergar a história, mas ela consiga criar um cenário real.
né, que a gente chama de histórias narrativas, né? Uhum. Então, por exemplo, uma história dissertativa. Eu estou fazendo uma redação por Enem ali. Aí eu tenho que fazer uma dissertação narrativa. Sim. Na segunda pessoa, na primeira pessoa. Então, contar a história narrativamente ou dissertativamente é uma coisa. Uhum. Agora, outra coisa é eu contar a história criando o cenário, história cenicamente. Então, que a gente chama de história interpretativa. Então eu consigo, quando eu tô falando sei lá, do velho, aí eu faço a voz do velho, o velhinho, tal. Uhum. Então assim, eu tenho que criar aquela emoção da história, tentar transmitir aquilo falando, né? Então a força da história tá nisso também. Sim, e é engraçado que a gente mesmo sem saber da teoria, a gente pratica isso desde pequeno, né? Porque nas brincadeiras de criança, você vê eles imitando, às vezes, aquele desenho que ele viu, Exatamente. ou contando pro pai, pra mãe alguma coisa, ele exemplifica de alguma maneira, e isso é basicamente storytelling. Sim. Então já tá dentro da nossa vida desde o começo dela. E quais são os principais usos que a gente tem pro storytelling, mais nesse meio comercial mesmo, ou mesmo nessa ideia de aplicar em um negócio, né? Como é que a gente pode utilizar isso? Cara, muito interessante. Olha só pra você ver. Quando você vê uma pessoa vendendo bala na rua, ele tá contando uma história. Sim. Então existem inúmeros casos, até meio cômicos, assim, né? Do cara que coloca lá no pacotinho de bala lá. Estou vendendo bala para não morar com a sogra. Me ajude a sair dessa. Tem inúmeros casos assim, né? Então, a gente imagina que o storytelling, ele é uma coisa assim, não, tem que ser estruturado, a jornada do herói, os 12 passos do herói. Sim. Óbvio, tem isso, né? O padrão Hollywood, né? O formato Disney de contar histórias e tal. Tem a técnica. Mas, no dia a dia, às vezes até numa pintura. Então, por exemplo, você pega ali pinturas rupestres. Né? Então você tem ali, por exemplo, vamos pegar o exemplo das pinturas do Egito ali, pinturas egípcias antigas, né? Pô, você tem um quadro que tem a história inteira daquela civilização, daquele reinado ali, tá num quadro. E tem os súditos, tem os rituais, aí tem quem era o rei, quem era o faraó, quem era o deus, tá num quadro. Não tem ninguém falando nada, né? E aí você tem os hieróglifos também, que eram desenhos, que cada desenho representava uma frase, por exemplo, aí juntando tudo, vira uma história. E aí é um quadro, é um desenho, é uma gravura na pedra. Né, a gente tem aqui no caso aqui no Brasil, né, lá na Serra da Capivara, algumas gravuras, as primeiras gravuras que tem esses desenhos e tal, da família ali reunida, e tem os mascotes, e tem uma série de elementos ali que apenas numa gravura feita há milhares de anos ali dentro de uma caverna já contava história. Aí, editor, põe na tela aí, editor. Pois é, editor, ó, se liga. E aí a gente... falando justamente dessa questão, né? Então, assim, a história nem sempre é você estruturar. Você não tem que seguir um roteiro específico, mas existem elementos, existe uma estrutura. Então, por exemplo, a estrutura mais básica para você falar assim, cara, tem um storytelling aqui. Ela passa por uma técnica, que são três coisas que tem que ter. Então, você tem que ter um personagem, que é um protagonista. Então, assim... Aí tem um protagonista na história? Eu tô falando de mim, eu tô falando em segunda pessoa, eu tô contando um caso de alguém, né? Então é obrigatório ter isso. Tem que ter um personagem, um protagonista, tem que ter um conflito e tem que ter uma transformação, mesmo que seja oculta ou implícita ali, né? Então, por exemplo, protagonista, eu não quero morar na casa da minha sogra, tô falando de mim. Aí o conflito, né? Morar na casa da sogra. E a transformação. Compre a bala que você vai me ajudar a comprar minha casa ou a não morar com a minha sogra. Então, ali apenas numa frase, né, pequena, frase de caminhão, você tem uma história ali. Tem que ter o protagonista, tem que ter o conflito e tem que ter a transformação. E isso a gente chama, né, no nosso dia a dia de começo, meio e fim, né? Sim. Então é basicamente isso. Então a estrutura básica, o modelo 1, o primeiro modelo de estrutura de storytelling é você ver essas três coisas, esses três elementos. Então assim, storytelling, como que é? Qual a técnica que eu devo usar?
como construir um storytelling. A primeira coisa é isso. Você passando por essa estrutura, você consegue criar um storytelling, né, bacana. É óbvio que existem técnicas mais aprofundadas. A gente tem o modelo 2 também. Né? Por exemplo, modelo 2. Vou entrar aqui coisas mais técnicas um pouco. Eu ia falar sobre elementos, pode continuar aí. Elementos aí. Já puxando, então, respondendo a próxima pergunta. Então, modelo 2. Né? A gente tem 3 padrões aí. Tem o padrão esse que eu acabei de falar, que é o protagonista, o conflito e a transformação. E tem o modelo 2, que aí já começa a ampliar um pouquinho mais. Eu vou fazer um roteiro, de repente, para um filme, eu quero fazer uma novelinha, eu quero fazer um vídeo no meu celular mesmo, mas contando uma história um pouco mais elaborada. Aí já são 5 estruturas, são 5 bases. Apresentação, preparação, aí a gente tem o conflito, aí você vê que ainda tem conflito aqui também, né? Então você tem apresentação, preparação, o conflito, aí você tem o clímax, que é o ponto alto, assim, cara, o que vai acontecer? Vai morrer, vai aparecer alguém, vai explodir, acabou a história? Não, é o ponto alto, que é o clímax da história, e o fechamento, que a gente chama de desenlace. Então tem essas 5 estruturas para você já fazer um storytelling um pouco mais elaborado, né? Vou repetir de novo: apresentação, preparação, conflito, o clímax, que é o ponto alto, o ponto de virada, e o epílogo, ou desenlace, ou fim, o fechamento, exatamente. Aí você já consegue também criar. E todo filme tem isso. Sim. Toda a história tem isso. Na Bíblia tem isso. Nas histórias com final feliz e final triste tem isso também. Né? Então, assim, tá presente no nosso dia a dia. Então, assim, o primeiro fator do porquê do storytelling, voltando à primeira pergunta que você fez, né? Primeiro é para você ter um olhar crítico. Então você sabe desses elementos. Então, por exemplo, você está assistindo um filme. Aí começa o cara ali na cozinha e tal, cozinhando, aí vai, senta no sofá. É uma apresentação. O ator, ele está sendo apresentado. Aí tem uma barriga ali que você não entende muito. O cara vai, pega o carro e tal, tá preparando. É uma preparação. Então legal, o cara anda, vai pro... Né, antes de você vai continuar trabalhar. essa parte, é interessante, você falou da preparação, eu lembrei agora você vê o primeiro filme do Indiana Jones. Eu não sei se você lembra, ele começa filmando uma pessoa andando no meio da floresta, daqui a pouco aparece ele de costas, mas não aparece o rosto dele em momento nenhum. Ele fica ali, eu não sei exatamente o tempo, mas é quase 1 minuto só mostrando ele andando e tal. E até a hora que alguém faz uma pergunta, ele surge assim numa parte escura e mostra... exatamente. Toca o fundozinho. Então é legal você ver isso agora. Veja, numa conversa aqui eu já entendi que isso é a preparação. Então faz parte dos elementos ali do storytelling. E não precisa estar nessa ordem, não precisa seguir essa métrica linear. Tem que primeiro vir a apresentação. Às vezes lá no meio do filme aparece um personagem. Aparece o chefe de cozinha. Lá, o assassino lá, o Hannibal. Né? Então, assim, aí ele apareceu, aí vai apresentar o cara, vai apresentar ele no cotidiano, quem que ele é, como que ele é, a estrutura física dele e tal. Normalmente tem isso no roteiro. Sempre que aparece o ator, o personagem a primeira vez, aí no roteiro tem. Ele é alto, ele tem um cabelo claro, ele é assim, ele é assado, traços da personalidade dele, sempre que aparece. A estrutura, falando de roteiro profissional, né? É obrigatório ter isso. Na primeira vez que aparece o ator na cena, você tem essa estruturazinha. Alto, não sei o que e tal. Tem um problema psicológico, patologia, família e tal, conflito. E aí dali, sempre que ele aparecer, já não vai ter mais. Mas na primeira vez tem isso. E aí, por exemplo, Tubarão, né? O próprio Steven Spielberg, ele fala isso, que ele não tinha grana para filmar o Tubarão ali decentemente. Então eles escondem o Tubarão. É aquelas cenas lá dos tambor que serve como... tipo uma boia que vai caindo assim, no rio e tal. Ele criou aquilo porque não tinha, o tubarão tava muito feio. Então o filme é mais preparando para cenas, ele tem muita preparação, né? Sim. Que o bichão mesmo aparece pouco. Aparece pouco, né? Aí, mas justamente por isso, mas é preparação, aí vai preparando, aí explode. Tem um plot, né? Sim. Plot twist, uma virada ali e tal. Então, basicamente é isso, cara. A estrutura assim do dia a dia, né? E um filme que a gente pode falar perfeitamente disso é o próprio Matrix, né? Aí o Matrix já entra na estrutura ali da história da jornada do herói. Então tem a apresentação do herói, são 12 passos do herói, que é um Joseph Campbell. Ele é um escritor e tal, ele lançou o livro que chama As Mil Faces do Herói, e aí desse livro
veio toda essa estrutura da jornada do herói. Então, os cinemas, as estruturas de marketing, usa isso como uma ferramenta, entendeu? Então, é uma coisa mais nova, entre aspas, né? Mas é muito usado no cinema a jornada do herói. E o Matrix, ele usa a jornada do herói perfeitamente. Você consegue ver tudo bem quebradinho ali. O mentor, a recusa, aparece o mentor, o Morpheus, né? Entre para a direita, pule a janela agora, se abaixe, eles estão não sei o que, volte para cá. É o mentor. Então, na jornada do herói, você vê isso ali. Aí você consegue assistir o filme e pegar esses elementos da jornada do herói. Você acha fácil na internet. É bem popular, é bem fácil de encontrar. Aí você vê quebrado mesmo as estruturas, assim, quem que é cada um na história, então é bem legal. Show. Legal. E daí, quem tá escutando aqui vai dizer assim, mas eu preciso ser um Tarantino? Preciso ser um Coppola para entender? Não, né? Se você for ver como o Wesley está explicando aqui, é algo bem simples de se entender. Obviamente, você precisa entender quais são os passos para que você possa identificar isso numa história que está sendo contado para você, ou mesmo num filme, numa série, ou mesmo alguém está fazendo uma apresentação para você, ele vai... Geralmente o que a gente faz na apresentação é ter lá o começo, o meio e o final. Então ele já sabe ali, e o clímax lá, chega na hora que nós vamos mostrar o preço das coisas, vamos mostrar o valor do investimento, né? A gente faz a apresentação comercial, então tudo tem uma história também. Exato. Mas legal. E que tipo de ferramentas que a gente pode utilizar para... Ferramentas, cara. Existem inúmeras ferramentas. Antes de falar das ferramentas, deixa eu falar um pouquinho também sobre... Vou abrir no celular aqui o nome de algumas aqui. Por exemplo, aonde utilizar, né? Ainda respondendo um pouquinho naquilo que você perguntou ali. Claro. Por exemplo, o pregador. Você vê que os melhores pregadores, os que tem mais... assim, que a gente gosta mais, sempre contam as histórias deles, né? Você vê o Cláudio Duarte. Sim. É a história da cachorra. Temos que arrumar um dono para essa cachorra. E aí, assim, você vai fixando, porque ele vai contando histórias, né? Então, é uma estratégia que até para quem vai usar como uma palestra, uma pregação, ou quer ensinar, ele contar histórias próprias, né? Por exemplo, eu sou o Esdras, esposo da Giovana, pai da Valentina, moramos em quase em todas as regiões do Brasil, moramos no norte, moramos agora no sul, já moramos em Belo Horizonte, no sudeste. Então, assim, a gente contando histórias, aquilo cria um cenário na mente da pessoa, né? Então, é importante por isso, porque a pessoa cria uma conexão e ajuda a engajar, ajuda a fixar a história, né? E falando de ferramentas, então, existem algumas ferramentas. Então, hoje a gente tem o ChatGPT, né, que tá bombando aí e tal. Ali você já consegue criar algumas coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo como usar as ferramentas, assim, quais são, o link delas e para que elas servem. Mas existem outras, tem o Copy AI, que é uma ferramenta de copyright e textos, né, que você vai usar para criar histórias, e você coloca um título ali, ele já te cria as histórias praticamente pronta, né? Então é muito bom para ajudar a estruturar. Então temos também aqui, a gente tem o Tome, que é Melhore Seu Storytelling. Aí tem o Synthesia de vídeos para texto, você coloca o texto, ele já cria o vídeo para você, né? Já não é muito interessante. Tem o Midjourney também, que você coloca ali os textos e ele te dá uma imagem, uma imagem digital, né? Conforme o que você colocou no texto ali, também é legal para ilustrar. Né? Então, assim, hoje, cara, tem muita coisa, muita ferramenta. Tem uma confusão que tá tendo aí, né? Tem algumas ferramentas, até tem no Canva e tem outras também, que você digita um texto ali e daí dá um executar lá, ele traz uma imagem aqui daquele texto. Isso. Né? E daí tá tendo uma confusão lá nos Estados Unidos, porque alguns artistas estão dizendo que, na verdade, não é que se gera uma imagem do nada. Ele pega várias imagens que já existem e une em uma só. Que, na verdade, é uma imagem nova. Então, é um brigando por causa dos direitos de uso da imagem e o outro falando que, na verdade, são imagens novas. Mas tudo tem a ver com o storytelling porque ele simboliza alguma coisa que está querendo contar. Né? Até eu fiz um post para um cliente esses dias sobre direito de imagem e tal, e falando sobre isso, que você pesquisa lá, astronauta no cavalo, e ele dá uma imagem do astronauta no cavalo. Caramba. Só que essa imagem não existe, né? É um cavalo e um astronauta que a inteligência junta e digitaliza e forma uma imagem.
Né? Agora, o cavalo e o astronauta, alguém tirou a foto. Alguém fez, né? Alguém mostrou. Vem de algum lugar. Exatamente. Nada se cria. Exato. Assim. Mas tudo é uma maneira de se contar alguma coisa, né? De simbolizar alguma coisa. E é muito poderoso, né? Por exemplo, você tem o caso do cara que fez o livro 100% digital. Então ele colocou só os temas ali. O próprio ChatGPT foi fazendo, escrevendo. Aí ele pegou o Midjourney, ilustrou o livro e tá vendendo na Amazon, cara. Só que ele não escreveu nada. Caramba. Não tem nada dele. A inteligência fez tudo, entendeu? Imagina só. E tá bombando, best-seller e tal. Vendendo um livro digital, tem na Amazon. Né? Se você pesquisar aí, você vai achar. O cara fez assim, então... Cara, tem muitos métodos, né? Sim, claro. Nós estávamos conversando sobre ferramentas, né? Você citou ali, você conversou comigo sobre vi você citar ali sobre a MindMeister. Isso. Conta aí como é que funciona. Assim, a primeira coisa que a gente tem que se ater é que nosso cérebro ele não funciona como lista. Não é assim, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Nós pensamos de maneira combinada. Pensamos de maneira disruptiva. Assim, a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o Murilo Gun, que é especialista nisso, chama de combinatividade. Então, é você usar criatividade com lógica, com... Então, para a gente construir qualquer história, ou construir um roteiro, o importante é você não tentar seguir uma linha cronológica ali. Primeiro passo, segundo passo, mas tentar enxergar como se fosse assim, tentáculos e braços. Então você cria ali a história central e o MindMeister, que você acabou de citar, é para isso. Você cria um mapa mental e aí como que funciona? Você consegue criar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, sem seguir uma linha lógica. Então você coloca os elementos mais importantes. Eu vou falar sobre a vida de alguém, então tem um personagem principal, aí eu vou contar aspectos, relação familiar, eu posso colocar tudo para a direita. Filhos, a esposa, a história dele, onde ele foi criado e tal, coisa familiar. Aí tá para a direita. Aí para a esquerda eu coloco, por exemplo, a parte econômica. Qual que foi a carreira dele, onde ele estudou, como que ele começou a ganhar dinheiro, como que ele ficou rico, como que ele morreu. Coloco para a esquerda. Então eu consigo dividir e combinar as histórias. Mas assim, o mais importante é você não abandonar os pilares. Então, por exemplo, na história de alguém, quais são os momentos chaves? Toda história tem um momento chave. Sim. Né? Cristo nasceu, veio lá os reis magos e tal, aí Herodes tentou matar, são pontos chaves. Então, ó, Herodes, os reis magos, a Virgem Maria, no estábulo, né, presépio de Natal, né? Sim. E aí você vai colocando os pontos chaves. Você não precisa colocar toda a história, mas a estrutura que a gente chama de script, que a gente chama de brainstorm também, é importante. E aí, brainstorm é antes disso tudo. Que é pegar todas as informações e pôr num lugar só. Jogar tudo num lugar e ali começar a organizar. Jesus eu lembro o quê? Jesus eu lembro de estrela, Jesus eu lembro de paz, Jesus eu lembro de religião, eu lembro de princípios, tudo que me lembra Jesus. Estou construindo uma história Jesus, o título da história é Jesus. Põe tudo no papel ali, tudo que me lembra. Aí beleza, daí eu vou pegar os pilares, que eu vou contar a história de Jesus, mas que história que eu vou contar sobre ele? Como que eu vou contar? Aí eu vou contar a história dele como foi mesmo, né? Então, tem lá, nascimento. Aí é um ponto, familiar. Tá na direita, tá na esquerda. Sim. E aí você vai criando uma espinha dorsal com o que não pode faltar. Porque é muito comum a gente se perder nos detalhes, a gente se perder na alegoria, né? Ah, tem que ser azul, tem que filmar externo, tem que filmar... E esquece de contar a história. Sim. Tá cansado de ver filme assim. Que parece que não termina. Cara, que filme muito bem filmado, mas não entendi nada. Que filme ruim, né? Porque esqueceram de contar a história que deveria ser o principal, né? Tipo assim, estrutura mesmo. Né? Tipo assim, vai morrer, aí a mãe vai... Tem a mãe, tem um personagem X. Então, para isso, você usa um mapa mental. Você vai conseguir ver a história inteira numa página. Esse é o primeiro passo. Para facilitar, agiliza a vida. Então esse MindMeister aí antes de você começar a escrever mesmo a história, você faz esse exercício de colocar no papel ali os elementos, os pilares da história. Podem ser 3, pode ser 6, pode ser 10, e dali você vai fragmentando. Sim. E é interessante porque se você for ver,
a nossa vida mesmo tem várias perspectivas, né? Então, se você for contar algo sobre mim, você vai contar sobre o tempo que a gente se conhece. Desde o ano passado, sei lá, alguma coisa assim. Agora, se eu perguntar pra alguém que me conhece lá desde criança e agora não convive comigo, ele vai saber contar daquela parte da minha vida. Exatamente. Então, ela não pode ser... Eu não posso perguntar para qualquer pessoa como é que foi a minha vida do início até agora. Pouquíssimas pessoas sabem disso, da sua, de qualquer um. Mas quando você coloca como ponto central e daí começa a puxar, não, essa pessoa sabe essa parte da minha vida, essa pessoa sabe essa outra parte. Então aí se forma uma história. Então acho que essa ideia dessa ferramenta é legal por causa disso. Tem o centro e daí as outras coisas vão se ramificando. E outro exercício bom também dentro disso que você está falando. Por exemplo, vamos contar a história do Guto. Quais são os pilares? Tem o pilar da igreja, tem o pilar da agência de comunicação, tem o pilar da família, tem o pilar que trabalhou na KMM. Tem essa história também. Tem essa história também. Então você cria pilares. Então, assim, a mesma coisa. Eu vou falar uma história minha. Quais são os pilares? Ó, tem cinema, tem teatro, tem música, tem escola, tem estúdio, tem agência de comunicação, tem agência de cinema, tem roteirista. Em cada uma dessas dá pra contar uma vida inteira. Claro. Só que assim, você tem que colocar ali, senão você não vai. Né? Exato. Você tá preocupado em contar uma história bonitinha, mas esqueceu dos pilares ali, do que realmente, né, amarra a história toda, né? Show. Então essa ferramenta é maravilhosa. Maravilhosa para isso. MindMaster. Vou deixar ali também no link ali, junto com outras inúmeras ferramentas aí que eu já falei. E aí vai ajudar bastante, pode ter certeza. Legal. Então é isso. Eu acho que fechamos o assunto por hoje. Boa. Provavelmente a gente vai ter mais coisas para falar, mas a gente, né, fica gostinho de quero mais aí pro 2, pro 3. Claro, a gente pode pegar exemplos mais práticos, talvez trazer uma propaganda para mostrar o início, meio e fim. Então, digita aí se vocês gostaram desse conteúdo, digita embaixo aí, quero saber mais, e a gente pode fazer uma parte 2 desse. Beleza? Obrigado, Extras. Valeu, Guto. Mais um CasaCast aí. Mais um pra conta. Tamo junto e misturado. Valeu, tchau. Valeu, tchau.